Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, Deus tem nos permitido mais uma vez estarmos aqui para estar falando do seu amor, da sua palavra, da sua bondade. Estivemos com alguns problemas técnicos, ainda estamos, na verdade, tentando resolver a melhor forma de estar podendo postar esses vídeos para vocês aqui e também de manter aqui a EBD ativa, manter a EBD em atividade com vocês aí, deste jeito, né, gravando os vídeos, postando. Eu e o professor Samuel, a gente está se esforçando para sempre estar podendo entregar um material de qualidade. Nós tivemos alguns problemas técnicos, né, dentro do formato que a gente estava utilizando, então a gente está se adaptando, mas eu creio que domingo que vem já vai estar tudo alinhadinho, certinho. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, neste domingo maravilhoso, dentro do tema que a gente tem estudado, que no retrasado, né, o passado não deu para postar, mas no domingo retrasado a gente falou um pouco do período de exílio babilônico e falamos dos livros que a gente estava estudando e o que a gente está preparando dentro deste ambiente, os temas que suscitam estudo dentro deste período, entre Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas que são tidos como profetas menores, porque os livros são menores, tem menos capítulos, menos conteúdo talvez, mas não que sejam inferiores. E a gente falou bastante sobre esse período. E o tema da revista que a CPAD disponibilizou para esse trimestre, ele traz o tema de avivamento e renovo, reforma, despertamento também, mas a gente preferiu não ficar tão preso à revista, então a gente vai falar de forma mais livre sobre esse tema, entretanto na palavra. Amém? Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, guarda-nos, Pai amado, neste domingo. Livra-nos de todo mal, guarda a nossa mente, o nosso coração. Que possamos, Papai querido, ser libertos de toda ideia errada, de todo pensamento equivocado, de toda interpretação equivocada que tivermos de Tua palavra ou tivemos. Guarda-nos, Senhor, porque a Tua palavra nos revela que a verdade é que liberta. E nós queremos, Senhor, viver da verdade, nos alimentar da verdade, desejar, Senhor, praticar a verdade. Guarda-nos, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoe-nos, Pai amado, nesta aula. Amém. Queria convidar você, antes de mais nada, para a gente ler aqui em Gênesis, capítulo 8, e a partir do verso 20. Trazendo esse tema, vamos falar um pouquinho do altar. E dentro da reflexão que a palavra nos dá sobre esse tema, sobre o altar, nós entendemos que o altar sou eu, o altar é você. E nós vamos falar especialmente, né, sobre esse ponto. Sobre um despertamento no altar, sobre uma reforma que Deus promoveu e sobre o que compreendemos do altar. Material de estudo hoje é a Bíblia, sempre, né? E eu quero mencionar também esse livro, que ele é muito bom, tá? Olha aqui, opa, saiu de ponta cabeça. É isso aqui mesmo. Vai sair ao contrário aí por causa da câmera, queridos. Mas o nome é Disciplina no Louvor e Adoração, dentro do estudo Fundamentos do Cristianismo, do reverendo Dr. Lamar Bushman. Ele é norte-americano e de uma igreja, né, em Dallas, e é muito bom. Esse livro é muito bom, eu recomendo. É Disciplina de Louvor e Adoração, do reverendo Dr. Lamar Bushman. E eu usei esse material para estar estudando. Gênesis
capítulo 8, a partir do verso 20. Esse capítulo de Gênesis, ele nos traz a história ali, o finalzinho do dilúvio, né? Noé, ali, toda a trajetória naquela arca. Mas vamos ver assim quando Noé sai da arca, quando Noé desce da arca. Gênesis capítulo 8, a partir do verso 20, amém? Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. O verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí o primeiro verso do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia! Glória a Deus. Eu acho que essa é a primeira menção de altar que a Bíblia nos dá a partir de Gênesis. Vamos por um instante pensar nesse contexto de Noé. Noé tinha acabado de viver radicalmente uma mudança na sua vida. Um peso transformou tudo. Noé estava numa comunidade e de repente viu que tudo ali ao seu redor era pecado, era imundície, o povo estava totalmente detonado, a corrupção do gênero estava em escalas absurdas. E Deus chama Noé para uma missão louca, absurda também. Manda construir uma arca. E Noé, então, dentro daquele chamado, né, podemos dizer assim, daquela ordenança de Deus, começa ali então a sua missão de construir a arca. E chega um momento que realmente Deus fala: agora entra, que eu vou mandar água. E aí acontece o dilúvio, como os irmãos já conhecem muito bem a história. E Noé passa por todo um período dentro da arca com aqueles animais que Deus havia ordenado que viesse a arca. Perceba que Noé não foi atrás dos animais, eles vieram. E foi tudo dentro de uma ordenança de Deus, com a natureza, uma ordenança completa. Deus ordena o homem, Deus ordena a natureza, Deus ordena os animais. Lindo isso, né? Qualquer outro momento a gente fala separadamente dessas ordenanças, porque a gente vai encontrar isso novamente lá no Apocalipse. Né? As três, digamos assim, as três esferas da Terra, né? A natureza, os animais, a Terra, né? De forma geral assim, os animais e o homem, obedecendo uma ordem de Deus. E aí a gente vê Noé agora. Imagina todas as coisas que não passaram na cabeça de Noé. Noé estava vindo de um conflito assim, meu irmão, pensa um pouquinho nisso, né? Noé estava confinado ali, de tudo, de terra, de tudo. A vida de Noé estava resumida naquela arca, com os animais e sua família, né? Seus filhos, suas noras, sua esposa. Noé estava em quarentena. Literalmente, não vou nem falar do período que Noé ficou na arca. Mas Noé estava ali enclausurado. E Noé, então, chega o momento, né? Próximo de Noé descer da arca, então foi esse trecho que a gente leu aqui. Perceba que aqui, nesse momento lindo, maravilhoso de Noé, acontece algo ímpar, sublime.
que, se você ler aqui o verso 18 do capítulo 8, antes da gente iniciar, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, tudo o que se move sobre a terra segundo a sua família. Ou seja, né, chegou, beleza, ancorou o barco, a arca, né, o barco, ancorou a arca, então para fora. Vamos todo mundo desafogar aí, saiu todo mundo para lá. Cada um já foi procurando aí seu espaço na terra aí, né? Terra firme, aquela coisa toda. E a forma com que Moisés escreveu aqui não tem explícitos detalhes, mas a gente consegue imaginar isso. Imagina agora Noé, pisando em terra firme, ele vendo, ele deslumbrando um horizonte de terra, os animais salvos por Deus através da arca agora se espalhando na terra, sua esposa, seus filhos e suas noras. E Noé deslumbra um futuro, um começo, o início, o reinício de tudo. E é a partir dele. E é a partir dele. Aleluia. É a partir de sua família que Deus vai reiniciar a população da terra. É a partir dele um renovo, um recomeço, é a partir de Noé, a partir dele. Se a gente volta um pouquinho lá, e a gente percebe que isso tudo foi possível porque Noé era íntegro, achou graça no Senhor e resolveu viver uma vida de integridade numa terra que não se tinha mais integridade. Noé, ele colocou em seu coração, ele desejou ser diferente, ele desejou ser de Deus. E aí ele foi salvo com sua família e tal. Deus então encontra em Noé um novo começo. E agora Noé, aleluia, começa aqui. Ele lê, a primeira coisa que Noé faz, a primeira coisa, o primeiro momento de start de Noé, tendo consciência que ele agora é o novo começo, de povoar a terra, o novo começo de humanidade, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar ao Senhor. Como que diz assim, como que fizesse assim, fez assim na verdade. Esse começo, eu reconheço Deus, que foi o Senhor. Não sou especial porque eu estava na arca. Não sou especial porque fui separado para fazer uma arca ou porque eu atendi ao teu comando. Eu sou especial porque Deus é na minha vida. E Noé agora ele resolve. Ele tem um desejo em seu coração. Você percebe que parte de Noé é esse desejo. Não foi uma ordem de Deus para Noé. Veja como a palavra nos revela esse momento. É um sentimento de Noé. E não é uma convicção. Uma essência. Noé, ele entende que ele está ali por Deus. Ele entende que é mais importante para Deus do que ele mesmo. Então Noé coloca em seu coração o desejo de ofertar ao Senhor um holocausto. Então Noé ali, ele cria, ele levanta um altar, tomando animais limpos e aves limpas. Perceba que é a diferença, querido. É a diferença. Quando a gente vai ao altar, quando a gente tem esse pensamento de altar, diz muito mais respeito a mim e a você, diz muito mais respeito ao homem do que propriamente o altar. Não é o que o homem oferece no altar ou não é o altar que o homem vai oferecer.
mas é como o homem quer oferecer, o que o homem está oferecendo. Então diz muito mais respeito a nós, diz muito mais respeito a como estamos indo, o que estamos fazendo, como temos desejado fazer, como temos nos preparado para fazer. Qual a consciência disso que nós temos tido? Diz muito mais respeito a nós do que propriamente ao altar. E ofereceu ali, né, um holocausto sobre o altar. Agora essa parte eu acho maravilhosa, acho linda, essa revelação aqui de Deus é maravilhosa. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Oh, aleluia! Perceba que nem Noé, ele soube como Deus recebeu. É claro que depois Deus faz aliança com Noé sobre o dilúvio, coloca o arco, né, para marcar a sua aliança. Mas neste momento, Noé queria tão somente expressar ali a sua aliança com Deus, a sua devoção com Deus. Noé queria estreitar ainda ali naquele novo tempo, naquele novo começo de tudo, a sua aliança com Deus, o seu relacionamento com Deus ainda mais forte. E que a impressão que eu tenho é que para Noé era isso que importava e nada mais. Foi uma decisão que Noé ali tomou, refletido de tudo que lhe viera acontecendo. Então o Senhor, ele revela depois, né, a partir de Moisés, nessa escrita, que os livros foram escritos por Moisés, mas o Senhor nos permite conhecer. Perceba que essa revelação foi dada a nós, não, nem ao próprio Noé não foi. Porque é muito clara a palavra de Deus quando diz que o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Entende? Né? Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E aqui é uma revelação do que é o homem, do que somos nós, querido. Porque é mau o desígnio íntimo do homem. Desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. O Senhor sabe, e tem a palavra de Deus nos revela, porque ela nos espelha e ela revela-nos a nós mesmos. O que somos, na verdade, somos pecado. Nós somos corrupção de gênero, nós pecamos, nós somos a decadência de pecado. Mas, através do sacrifício lindo de Jesus Cristo, nós alcançamos a redenção pela graça. E o Senhor, ele nos transforma. E o Senhor, ele nos ensina a buscarmos uma vida de retidão, uma vida de consertos, uma vida de renovos, uma vida de transformações, uma vida de avivamento contínuo na presença do Senhor. Porque, querido, nós somos o altar. Nós somos o altar. E o que é o altar? Altar, querido, é lugar de sacrifício. E o sacrifício não está externo, não está numa coisa que vamos fazer ou que vamos lançar. O sacrifício está em nós, querido. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Nós temos que vencer o desejo de pecado, a corrupção. Nós temos que vencer, Paulo mesmo diz, nós temos que tornar cativos os pensamentos ruins. Nós temos que vencer. É um esforço nosso. Nós somos o altar. É em nós que tem que estar sacrifício todo dia, o sacrifício diário. E quando vamos oferecer um louvor ao nosso Deus, maravilhoso, lindo, disso, ele falou, bacana, gostei, vamos manter um relacionamento, meu filho. E Noé, aí, parte de Noé, então, ali, ele sabe disso, dos seus 3 filhos, a população da terra, as nações. E se origina toda a população da terra. Mas perceba que o primeiro altar não partiu de uma ordem, não partiu de uma convocação de Deus para se fazê-lo, mas partiu de um desejo sincero e íntimo de relacionamento com Deus.
que possamos pegar esse exemplo e adotar para nossas vidas. E não importa o lugar que você esteja, querido, na sua casa aí. Eu sei que está restrito, estamos vivendo em tempos difíceis e de quarentena, mas isso não o proíbe de erguer aí, querido, aleluia, um lugar especial de adoração ao Senhor, um altar, porque é você o altar. Então você tem que ter esse desejo, que possamos ter igual Noé, essa noção de primeiro, antes de qualquer coisa, adorar a Deus, oferecer a Deus, e que quando ofereçamos algo a Deus, quando fizermos isso, nós tenhamos essa certeza também de oferecer aquilo que é limpo. Aleluia! Ele tomou ali animais limpos e aves limpas. Limpos, querido, puros. Que aquilo que possamos oferecer a Deus, que aquilo que possamos queimar nesse altar, seja limpo, seja separado, seja o melhor que possamos fazer, para que possa chegar a Deus com um cheiro suave e agradável e lindo, e que a partir disso, a partir do nosso sacrifício, a partir do que oferecemos para Ele nesse altar que somos nós, o Senhor possa fazer conosco alianças, aleluia, de bênção e de vitória. Quando a gente vai lá agora para Ezequiel, né, que agora vamos falar do nosso tempo mesmo, aleluia, do tempo que estamos em debate aqui, né? Mestre, que é esse período de exílio babilônico, até pré-exílio, exílio e pós-exílio, melhor colocando assim, porque nós vamos ainda mencionar Isaías, vamos mencionar Jeremias, que eu acho que vou mencionar bastante, Ezequiel, Daniel, que já mencionamos no domingo retrasado, inclusive, falamos bastante de Daniel. E vamos mencionar alguns outros profetas que foram contemporâneos deste período. E claro, Neemias e Esdras, aleluia, né? Falamos no domingo retrasado, falamos de Esdras, Neemias e Daniel. Falamos que Deus preparara para Esdras, né, uma jornada feliz, um caminho ali, né, um trecho bom, que Esdras sentiu grande desespero e angústia, e, né, quando ele viu que depois de ter feito tudo, de ter reerguido o templo, de ter pregado o renovo e pregado ali avivamento, tempo depois o povo já estava distorcendo tudo, já estava fazendo tudo errado de novo, o templo já estava toda uma confusão, já estavam fazendo maior esborne ali no altar, casamentos mistos e confusão geral ali. E o Senhor consolou ele para ele não desanimar, e ele precisava passar por uma viagem, ele pregou jejum e tal, e foi uma coisa linda. Então nós falamos isso. Mas hoje vamos falar de um tempo em que Deus ele chama Ezequiel para essa responsabilidade. Ele tira, de repente, assim, falando não se aprofundando tanto, mas de modo esclarecido, que Deus ele fala com Ezequiel sobre Ezequiel, você estava tendo uma percepção errada ou equivocada, e eu vou consertar essa percepção, essa ideia que estava te atrapalhando aí. E aqui no capítulo 18 do livro de Ezequiel, Deus ele então revela para Ezequiel sobre a responsabilidade íntima e pessoal de cada um. E esse trecho aqui está muito linkado à forma com que Deus ele revelou sobre o homem lá em Gênesis, que acabamos de ler, que o homem é insensato mesmo, é pecado e tal. Perceba aqui, Ezequiel capítulo 18, amém? Ezequiel capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. Diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Olha esse provérbio. É como que se diz assim:
É o pai que comeu a fruta ruim e é o barriga? Era um provérbio que dizia assim, poxa, foi nossos pais que pecaram, foi nossos pais que não obedeceram a Deus e a gente que está pagando pato? A gente né, que paga o preço, digamos assim. E aí Deus responde para consertar a ideia errada. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. E aí o Senhor continua dando aqui orientações, e veja esta. Não comendo carne sacrificada nos altos, nem levando ou levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. E perceba isso, querido, essa revelação que Deus dá e traz esse conceito para a vida de Ezequiel e para aqueles que estavam ali. Aonde estavam esses ídolos? No mundo? Na Babilônia? No Egito? Aonde estavam esses ídolos? Na casa de Israel. No templo que deveria ser de adoração ao Senhor, que deveria ter ali apenas holocausto ao Senhor. Deus revela agora que os ídolos estavam na casa de Israel. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vê que Deus ele revela o íntimo e o oculto que estava acontecendo, a depravação que estava tendo ali no templo. Acho que a partir do verso 40, Deus revela para Ezequiel toda a depravação que estava acontecendo ali no templo. Quando Ezequiel ele realmente entende ali a profanação e Deus revela, ó, é por isso aqui, né? E que você está se lamentando. E Deus revela para Ezequiel todas as abominações que estavam acontecendo ali. E deixa eu ver se essa é a partir desse verso mesmo. Não, é antes, eu acho. Quando Deus ele começa a revelar para Ezequiel as imundícias que o povo ele no secreto, nos muros secretos do altar, eles estavam fazendo adoração e celebrando a Tamos. É muito forte, querido, é muito forte. E Deus ele revela para Ezequiel que ele ia trazer um conserto, ele ia trazer uma reforma, ele ia trazer um novo templo em que não haveria mais essa corrupção, essa profanação. A partir do verso 22, né, de Ezequiel, na verdade, Ezequiel, a partir do verso 22, Deus ele revela para Ezequiel as abominações de Jerusalém. E aí quando você lê, você entende do que Deus está falando. Mas vamos mencionar aqui antes isso aqui agora. O capítulo 18 aqui, para a gente não fugir muito. A responsabilidade é pessoal. Então Deus está dizendo aqui para Ezequiel que o filho não responderá pelo pecado do pai e o pai não responderá pelo pecado do filho. Que cada um responderá pelo seu pecado. E se o filho for mau e o pai for bom, amém, o pai vai alcançar o favor de Deus e a vida. E se o filho for mau e continuar sendo mau e não quiser conserto, ele que vai herdar a morte. Da mesma forma, o pai. Se o pai for mau e o filho for bom, o filho vai alcançar a misericórdia de Deus. Mas se o pai continuar sendo mau, o pai vai alcançar a morte e o filho vai alcançar a bondade e o favor de Deus. Que um não pagará pelo pecado do outro, que é individual.
quando a gente vê lá as revelações que Deus nos dá a partir de Jesus Cristo, no Novo Testamento, a gente percebe que é nos revelado também que a salvação é individual. E Deus está dizendo aqui para Ezequiel, já está dando uma prévia dessa mensagem, está dizendo para Ezequiel que é individual, que a responsabilidade é pessoal. E o Senhor fala aqui de uma forma assim, mais íntima, que não adianta, não diz respeito a o que você vai e leva para o altar ou o que você come do altar. Mas o homem, o comportamento do homem, o desejo do homem, é a mudança do homem. Porque não adianta o pai ir lá e oferecer um sacrifício pela família toda e os filhos continuarem sendo maus. Veja o exemplo de Eli e seus filhos. Não era isso que ia resgatar ou salvar. Esse tempo já tinha sido. O negócio agora é íntimo e pessoal. Deus está revelando para eles, estou mandando vocês para a Babilônia, estou mandando vocês por um tempo de exílio. Não porque eu quero consertar o altar. Não importa no tempo de Neemias ou de Esdras que seja reerguido o templo e um altar novo. Não importa o altar, não importa a reforma do altar se vocês vão continuar do jeito que estão. Porque importa é vocês, importa que vocês passem por um conserto, por um renovo, por uma transformação, por uma libertação. Não importa o homem. Senão Deus teria destruído o altar e o povo continuava em Jerusalém e eles mesmos ali reconstruíam, estavam mais perto, estava mais fácil. Deus ia colocar a Babilônia de refém de Jerusalém, de Israel. Deus ia colocar o Egito de refém de Israel. Perceba que Deus ele não ia admitir essa derrota para a sua nação, para o seu povo, se importava de fato uma reforma no altar. Percebe? Então a reforma tinha que acontecer no homem, no coração do homem, no interior do homem. Por isso Deus mandou cativo. Por isso que aconteceu da forma que aconteceu. E foi necessário ainda que viesse o Filho de Deus, como já havia sido anunciado que viria mesmo, para que nós tivéssemos essa revelação, esse entendimento, esse esclarecimento e essa oportunidade de alcançar a salvação pela graça. Mas perceba que nesta palavra aqui fica muito claro para a gente que o Senhor ele vai nos ensinando e vai revelando ali a Ezequiel. Veja a partir do verso 10. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominações e emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Ou seja, o camarada vai lá no altar, oferece o sacrifício de forma religiosa e pragmática e segue a vida cometendo todas as atrocidades. Aí, pelo fato de ele ter oferecido sacrifício, ele colocou Deus agora de refém do sacrifício e Deus vai ter que abençoar a vida dele e salvar ele, não importando o que ele segue cometendo. É disso que Deus está falando. E aí afirma, não viverá. Todas as abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, e aí segue aqui, não comer carne sacrificada dos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher a ninguém, não retiver o penhor, não roubar do seu pão ao faminto, não der seu pão ao faminto, cobrir
o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os maus juízos e andar nos maus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então perceba que importa mais as atitudes, os atos, importa mais o que o homem faz, importa mais o seu comportamento, importa mais a expressão do seu interior, o que está em você, e não o que você faz ou aonde você vai fazer o que vai fazer. Tratando-se de adoração ou louvor. Ou, no caso aqui, de sacrifícios. Importa o homem. Eu sou o altar. Você é o altar. Importa que nós estejamos em concerto com Deus. Importa é que eu e você sejam um altar consertado e que através de nós, o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar a Deus com cheiro suave. Eu sou o altar. Você é o altar. Amém? Não adianta você ir buscar e tentar consertar o altar ou buscar conserto no altar, vislumbrando um local ou um espaço físico, geográfico, seja como for. Pelo contrário, importa você desejar conserto. Aleluia. Que você chegue no altar consertado. Você é o altar. Eu sou o altar. E o Senhor ainda diz assim, no verso 20 deste mesmo capítulo que é o 18. A alma que pecar essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então Deus estava dando a noção ali para Ezequiel do que realmente importava, do que realmente significava o sacrifício e do que realmente significava o altar nessa visão que o povo tinha ali ainda. Porque meio que alguns estavam esperando um retorno para Israel, estavam esperando reconstruir um templo para eles se consertarem. Entendeu? E foi essa complicação que Esdras e Neemias encontraram. Foi essa angústia que Daniel encontrou antes de fazer o seu jejum e a sua oração, quando ele percebeu que estava chegando ali, estava completando os 70 anos de cativeiro, que estava próximo do povo voltar, e ele olhava e via que o povo não estava nem aí para voltar. Pelo contrário, a maioria tinha esquecido dessa promessa de Deus, tinha esquecido do tempo que ia ter de retorno, e já estava todo contaminado com a Babilônia. Eles estavam libertos da Babilônia. O local Babilônia, geograficamente falando. Mas eles não tiraram a Babilônia de dentro deles. A Babilônia já os havia contaminado. E para a gente fechar aqui esse estudo neste domingo maravilhoso, hoje está sendo com um tempo mais curtinho, está sendo mais dinâmico. Como eu disse, a gente ainda está pormenores técnicos aí que atrapalham a gente quando a gente não acerta. Mas eu chamo você agora para ler lá em Hebreus. Aleluia. Capítulo 13 de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. O último capítulo de Hebreus. E não vamos ler o capítulo todo, né? Mas eu convido você a estudar o livro de Hebreus e ler esse capítulo aí, que é lindo, sobre esse assunto em especial. E começa com deveres sociais, depois fala de deveres espirituais, e no finalzinho ali no verso 18 vai falar de algumas recomendações pessoais. Diz assim, eu vou ler rapidamente aqui, amém? Me acompanhe aí na sua Bíblia em casa. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal, não negligencie as hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem a saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Está falando aqui para a gente ter sensibilidade com a dor do outro.
digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Querido, esse tema é lindo pra gente, é muito peculiar para esse tempo que a gente está vivendo de quarentena, de incertezas, de rumores, de grandes perturbações na humanidade, no modo geral. Todos os países estão entre conflitos. Tá para explodir realmente um com o outro, tá todo mundo, digamos assim, com uma revolta, os países, digamos assim, as nações, com uma revolta pessoal contra a China, e enfim, rumores de guerra, querido. Tá um negócio feio aí. Às vezes a gente só consegue prestar atenção, às vezes pela mídia, das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, no nosso estado, vendo essas atrapalhações dos governantes aí acerca do que tomar ou do que decidir sobre o coronavírus. E não foi só no Brasil que a China deu calote, foi em outras coisas. Então, quem está mais atento aí às notícias do mundo sabe do que eu estou falando, que tá assim, sabe, tá um bafor de guerra, realmente. Mas, indiferente disso, Deus um tempo para conserto. Deus tem nos dado um tempo para refletir melhor. Deus tem nos tirado do templo para poder a gente consertar, se consertar, que a gente é templo. Para a gente tirar o foco, de repente a gente está preso numa ideia errada e Deus está nos dando a oportunidade de consertar isso, de mudar isso, de se consertar, de buscar conserto, de entender que antes o altar somos nós. Que não é um espaço físico, somos nós. Amém? E o Senhor está nos dizendo aqui, através do livro de Hebreus, no capítulo 13, o que importa realmente. E agora vem os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Aleluia. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Aqui está dizendo explicitamente daqueles que estavam focados no altar, naquilo que levavam no altar, no que podiam comer do altar, no que era lícito, no que não era lícito fazer no altar, de holocaustos, do que ofereciam, do templo, das doutrinas ali, né? Das leis. Então Deus está dando esse conceito aqui também através do livro de Hebreus. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aleluia! O altar sou eu, o altar é você, querido. Ninguém tem acesso à sua oferta, é Deus. O seu louvor é para Deus. Oh, aleluia! Não importa hoje que a fumaça desça sobre um lugar ou um espaço físico, não está sobre a igreja. Importa que a fumaça que eu digo, né, linkando ali, os tabernáculos ali no tempo de Moisés, importa que a fumaça desça sobre você, importa que a unção de Deus esteja sobre você, importa que esse fogo não arda lá, arda em você, arda em mim, importa que esse fogo, essa chama, queime esse sacrifício em nós. Que o que parte de nós possa chegar a Deus com cheiro suave. É muito mais pessoal agora do que coletivo. Aleluia.
Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aleluia. Querido, oh meu amado irmão, minha irmã, não espere as portas da igreja abrirem para você novamente se consertar, se conserte agora. Porque você é altar. Porque você é templo de habitação do Senhor. Você é casa do Senhor. Não espere as coisas se normalizarem. Não espere você deixar de usar máscara, né? O governo do homem declarar que está tudo bem para você poder se consertar. Não espera as coisas normalizarem para você fazer isso não. Corre com urgência, com pressa, faça isso agora. Porque o Senhor te convoca agora, porque Ele quer receber a sua oferta agora. Não espera, querido, a oportunidade de você estar reunido com os irmãos lá na igreja, não. Ali é para a gente celebrar a comunhão, é para a gente congregar, é para cultuar. Não espera que isso esteja normalizado para você. Querido, você é altar. Você é altar. Você é o altar do Senhor. A palavra de Deus te revela. Aleluia. Aleluia. Olha só. (13), né? Saiamos, pois, a ele fora, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui que há de vir. O 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, muitas das vezes a gente fica preso em sacrifícios de tolo, presos focando numa coisa e não é aquilo. Na verdade, quando o sacrifício ele tem que acontecer aqui dentro da gente. Então eu te convoco, querido, a fazer isso, a separar um espaço, um tempo, uma hora, um lugar na sua casa. Se dedique ao Senhor, que o seu louvor seja genuíno, que o seu altar seja limpo, consertado. Ofereça coisas limpas, louvor limpo, que possa chegar ao Senhor com um cheiro suave. E que o Senhor possa, querido, a partir daí fazer uma aliança linda com você e com a sua família. Não espera, querido, não espera. O Senhor te chama para uma vida de altar hoje, agora. Amém? E o Senhor tem nos dado tempo para a gente se consertar, para a gente se corrigir. Eu estou lendo um livro, A História do Cristianismo, e esse livro eu gostei muito, estou compreendendo coisas bastante, né, no teor da história mesmo. Eu já tinha até mencionado esse livro, e
uma retratação, tem um relato histórico ali sobre um período dos cristãos, depois que os apóstolos haviam morrido já, tinham se tornado mártires, né, depois da morte do último apóstolo, João, ou o último que morreu, e fala um pouco do trabalho daqueles que vieram depois deles, tornaram bispos e que seguraram realmente que levaram a bandeira, sabe? E estava falando de um tempo ali de Tertuliano que os cristãos, por serem cristãos e por estarem fora dos templos, por não aderirem à adoração a nenhum ídolo, eles foram considerados ateus. Já que não adoravam nenhum ídolo expressamente ali talhado, digamos assim, eles foram considerados ateus, anátemas. Por Jerusalém, pelos templos. E isso não os derrubou, isso os fortaleceu. A palavra cristão, ela veio num peso de pejoração, ela veio como um apelido ruim, algo pejorativo. E eles disseram, não, somos cristãos sim, pode chamar a gente cristão, vamos abraçar isso, porque não nos importa a forma com que você nos chama. Importa que fiquemos firmes com o que Deus quer que sejamos. E quando ele fala aqui para a gente não se esquecer dos nossos guias, desses profetas, né, dos homens que Deus usou e que está expresso aqui na palavra de Deus, e até dos nossos contemporâneos, dos pastores, nós temos grandes exemplos para seguir. Mas temos a tendência, como foi revelado lá em Gênesis que eu li hoje, que temos a tendência de fazer o mal, de seguir o errado. Porque muitas das vezes é aquilo que nos apraz fazer, porque é o que está adequado ali à nossa depravação, ao nosso desejo de pecar, de errar, de falhar. Que de certa forma nos conforta por um desequilíbrio moral. Dentro do aspecto do que conhecemos que é pecado pela palavra do Senhor. E eu não estou falando de doutrina, querido, eu estou falando de vida no altar. Trazendo um pouco aí sobre Isaac, né? Que sejamos como Isaac, querido. Que sejamos um sacrifício contínuo. Isaac foi o primeiro homem no altar. Entendeu? Isaac foi o primeiro homem literalmente colocado no altar. E ele era o que ali? Ele era o sacrifício. Aleluia. E Jesus Cristo nos ensinou o quê? Isaac estava representando quem? E Jesus Cristo foi o sacrifício vivo. Para quê? Para que tivéssemos uma vida onde? Com o altar? Uma vida com o altar é quando você foca no lugar, espaço específico, né? Ali na igreja, digamos assim, sobre o púlpito, colocando que ali é o lugar que você se conserta. Isso é uma vida com altar. Porque você abraça um objeto e vai querer ir com ele. E ali torna-se na sua mente um objeto de conserto. Quando na verdade a Bíblia nos ensina que nós temos que ter uma vida no altar. Isaac foi o homem no altar. Né? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas ele foi o homem ali no altar. Entenda isso como sacrifício, querido. Uma vida no altar é uma vida de sacrifícios, porque o altar, você é o altar. Eu sou o altar. Que essa lição possa entrar no seu coração nesse domingo. Que você possa se consertar verdadeiramente. Buscar plenamente esse conserto. Que não criemos em nós pedras lavradas para formar esse altar. Porque Deus não trabalha aí. Amém. Espero que essa palavra tenha falado tão forte com você quanto falou comigo.
E orem por nós, orem por mim, orem pelo professor Samuel, que possamos estar cada vez mais envolvidos mesmo, porque realmente a obra do Senhor, ela encontra resistência, e muitas das vezes a resistência vem pelo sistema né, que dá trabalho, mas a gente está se adaptando e Deus tem nos abençoado. O importante é que não paremos. Então orem pela gente, orem para que Deus realmente possa nos dar recursos, possa estar aí todo domingo firmes com vocês. Amém? Nos perdoem pela falta de postagem no domingo passado, mas hoje eu traz aqui tudo que iria ser falado também no domingo passado. Né? Eu queria trazer um aspecto tudo separadinho aí desses 3 pontos do altar. O altar sou eu, o altar somos nós e o altar é com Deus. Mas aí a gente vai trabalhando certinho isso aí, amém? E Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo, que você verdadeiramente possa buscar aí um domingo na presença do Senhor, amém? Aonde você estiver, Deus está. Aleluia. Que possamos estar onde Deus quer que estejamos. Amém? E como Ele quer que estejamos. Senhor, te louvo e te bendigo, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez falar da Tua palavra e do Teu amor. Guarda, Senhor, a cada um dos meus irmãos. Que verdadeiramente possamos, Senhor, abraçar esse desejo e ser sincero em nós de vivermos uma vida no Teu altar. Amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo.